Eu quero compartilhar com você algo que eu achei muito importante e tremendamente revelador no capítulo 6 do Evangelho de João. O que eu vou falar aqui traz para os dias de hoje, para ver se as coisas mudaram ou se é todo mundo farinha do mesmo saco. Olha só, o versículo 60 diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aqui o contexto é esse. Jesus estava falando sobre essa questão de ele ser o pão da vida, que era necessário que aquelas pessoas comessem da carne dele e bebessem do sangue dele. Só que aquilo soou para os judeus como algo escandalizador. Só que eles não entenderam que Jesus estava revelando algo espiritual. Então, muitos disseram: olha, a gente não aguenta, essa palavra é muito dura e quem é que vai poder suportar isso? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Essa parte aqui vai mexer com você. Jesus perguntou aos 12: vocês não querem ir embora também com eles? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia um de vocês é o diabo. Pois é. Porque em João 6,56, o texto diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, a palavra central de Jesus aqui é permanecer. Não é só obedecer por fora, não é só abandonar práticas erradas, não é só seguir uma religião. É Cristo habitando em nós. Por isso é que a gente precisa entender que muitas vezes o contexto religioso diz: olha, deixe de fazer isso, abandone o pecado, deixe de fazer aquilo, deixe de fazer aquilo. E de repente a gente parece que está no Antigo Testamento. São os crentes do Antigo Testamento. Eu não estou dizendo que eu e você não devemos abandonar os nossos pecados. Ao contrário, mais importante do que abandonar o pecado é ir para uma camada mais profunda. O que Jesus está trazendo para a gente não é apenas essa ideia de abandonar o pecado. Porque quando a mensagem vira apenas abandone o pecado, isso pode produzir medo, culpa, aparência, performance religiosa e até hipocrisia. A pessoa tenta se limpar para depois se aproximar de Jesus. Mas no Evangelho ninguém se limpa para comer o pão da vida. A pessoa vai a Cristo porque está faminta, fraca, insuficiente e morta em si mesma, entende? Por que é que nós vamos a Jesus? Porque nós estamos mortos em nós mesmos. E aí, quando nós recebemos Cristo, a vida começa a ser transformada e de dentro para fora. É por isso que João 6 é tão forte, porque Jesus não oferece apenas uma ética. Ele oferece a si mesmo. Ele não diz apenas: sigam meus mandamentos. Ele diz: comam de mim. Ele não diz apenas: corrijam seus comportamentos. Ele diz: permaneçam em mim. Ele não diz apenas: sejam melhores. Ele diz: sem mim vocês não têm vida em si mesmos. Pedro, ele provavelmente não entendeu. Ele era um judeu, talvez ele não entendeu tudo. Ele também deveria ter sentido o peso daquela palavra. Mas Pedro percebeu algo que muitos não perceberam. Mesmo sem compreender tudo, ele sabia que não havia vida fora de Jesus. Por isso que ele diz: Senhor, para onde é que nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Ele diz praticamente em outras palavras assim: eu não tenho outro lugar para ir. Mesmo quando a tua palavra me ultrapassa, eu sei que a vida está em ti. Alguém se identificou com isso? Isso é fé, diferente de religiosidade. Judas torna o texto muito mais tremendo. Por quê? Porque Judas também permaneceu, mas ele permaneceu de outro modo. A presença física de Judas perto de Jesus não significava permanência espiritual em Jesus. Ele caminhou com Jesus, ouviu Jesus, viu milagres, participou da missão, esteve entre os 12, mas o seu coração não estava rendido ao Cristo de forma verdadeira. Por isso que em João 6,64 Jesus diz: contudo, há alguns de vocês que não creem. Então existe uma diferença assustadora no texto. Pedro permanece porque sabe que só Jesus tem vida. Judas permanece, como Pedro,
mas sem se entregar à vida que Jesus oferece. Pedro fica porque crê, mesmo sem entender tudo. Judas fica, mas carrega dentro de si uma resistência não tratada. Pedro será quebrado, ele vai chorar, ele vai ser restaurado. Mas Judas será exposto e vai trair Jesus. Isso fala muito aos dias atuais. Sabe por quê? Porque é possível estar perto da linguagem de Jesus, perto da igreja, e a igreja todo domingo, perto da Bíblia, perto dos cultos, perto da missão, perto dos discípulos, e ainda assim não está verdadeiramente em Cristo. Então João 6 não está apenas perguntando: você abandonou o seu pecado? Sabe o que é que João 6 está falando? Você tem vida em Cristo? Você permanece nele? Você se alimenta dele? Você quer apenas o pão que ele dá ou quer o próprio Cristo como pão? Se você for um crente interesseiro, você não está gostando dessa mensagem. Você segue Jesus pelo que ele oferece ou pelo que ele é? Porque a transformação cristã não começa na força humana de abandonar tudo. Eu tenho força, eu tenho a força, sou invencível. A transformação cristã não começa assim, meu irmão. A transformação humana começa na rendição à vida de Cristo. Paulo, ele expressa isso de modo muito profundo quando ele diz: eu fui crucificado com Cristo. E assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo vive nele. É outra camada, é outro nível. É vida implantada dentro da pessoa. Por isso, abandonar o pecado é necessário, óbvio. Mas, biblicamente, abandonar o pecado não é a raiz da vida cristã. É fruto da vida de Cristo em nós. Você entendeu aí? A raiz é Cristo. Fruto é transformação. Quando se inverte isso, a fé vira moralismo. Quando se mantém a ordem correta, a fé vira evangelho. Então, João 6, ele mexe muito porque ele separa 3 tipos de pessoas, para finalizar. Os que seguem Jesus enquanto ele satisfaz suas expectativas, os que permanecem em Jesus porque reconhecem nele a vida eterna, e os que continuam perto, mas sem crer de verdade. Então essa talvez seja uma das mensagens mais fortes do capítulo 6. Nem todo afastamento é visível de imediato. Alguns foram embora com os pés, mas Judas ficou, porém o coração dele estava muito distante. Então, meu irmão, em vez de dizer abandone o pecado, diga: você vive em Jesus? Em vez de querer à força fazer o teu irmão deixar de fazer aquilo que moralmente ou biblicamente você considera pecado, pergunte para o seu irmão se ele verdadeiramente come da carne e bebe do sangue de Jesus. Convida teu irmão a conhecer a Jesus Cristo verdadeiramente, porque o movimento é o contrário, a lógica é outra. Por isso, abandonar o pecado é necessário. Mas, biblicamente, abandonar o pecado não é a raiz da vida cristã. É fruto da vida de Cristo em nós. Se a raiz é Cristo e se o fruto é transformação, você está no caminho certo. Mas se você inverter isso, você vira um crente moralista, religioso, que anda com Jesus, que permanece em Jesus e que no final nunca aceitou esse Cristo como o Senhor e Salvador da tua alma. Pensa nisso.